A Bíblia, se você meditar nela dia e noite, ela vai te dar respaldo de muita coisa. O que que pode e o que que não pode. Até onde que o varão pode ir e até onde que ele não pode. O que que ele... Na Bíblia não tem escrito, amado. É proibido ver Netflix. É proibido ver Facebook. É proibido ver Instagram. E são coisas da última geração. Nós somos da última geração. Então, Satanás ele tem técnicas, meios, artimanhas de prender a mente do varão. Você tá me entendendo? É muito tempo que eu não uso isso. Só que quando eu quero comprar alguma coisa, muito difícil eu comprar uma coisa nova. Eu compro uma coisa usada, mas conservada com valor baixo. Então, eu preciso do marketplace. Só que eu pus isso na minha consciência, rapaz, se o Senhor sabe que eu preciso do negócio para mim ou para fazer a obra, ele vai me dar. Então eu preciso ficar me iludindo com isso aqui. Tempo que eu tenho disponível, vou fazer a leitura da palavra. A leitura da palavra, mas ela começa muito enjoativa. Por mais que ela seja necessária, que a carne não quer isso. Às vezes você fica prestando tanta atenção na palavra assim, ó. Quando você vê, seu olho tá... Aí você tá cansado. Mas se você ligar a televisão e você pegar um filme de 4 horas de duração, você fica ali, ó, inteirinho. Isso é espiritual, amado. O demônio, ele tá ao seu redor e ele não quer que você cresça espiritualmente. Como que você sabe que você está no caminho certo? Pelo que eu acabei de ler aqui agora, pelas perseguições, pelas mentiras que o povo vai começar a pegar a respeito de você para tentar te queimar. Entendeu? Então, o que acontece? Há muita gente, amado, que está convencida que está salva e não está. Tem muita gente que fala que pelo fato de não estar fazendo as mesmas práticas que não estava fazendo antes, com seu muito esforço, que ela está salva. Não é assim, amado. A maior prova que Deus é na sua vida é uma coisinha pequena que você faz e o castigo parece que é imenso. É uma coisa que você faz que logo você tem a correção imediata. Às vezes as pessoas ficam vendo os ímpios pintar e bordar, eles não têm pai, amados, eles não têm correção. A função dele é fazer o mal. A função do ímpio é fazer o mal. Aquele que realmente ele quer abrir mão dos seus vícios para agradar o Senhor e ter uma vida santa, é possível ele conseguir. Mas não é querer dizer que ele está salvo. Amados, a salvação para o homem, a Bíblia diz que é impossível. Aquele menino rico, ele cumpria toda a escritura desde a sua mocidade. E Jesus provou aquilo ali. Realmente ele fazia. Mas Jesus perguntou, chegou a hora da lapidação perfeita. Você quer ser perfeito? Pega tudo que você tem e vende aos pobres. A perfeição ele não queria. Mas o reino dos céus fala que só entra santo, lavado e remido, amado. Tem que ser perfeito. E a perfeição quem faz é Jesus. Todos que querem se chegar para perto de Jesus, meus amados, tem que se esforçar para deixar seus vícios, para você se santificar. Digamos assim, Jesus morreu naquela cruz para aqueles que crerem. Digamos que você creu no seu coração e confessou pela boca que Jesus é o seu Senhor. Certo? Então, a Bíblia fala, nos últimos dias, seja santo ainda mais aquele que é sujo. Seja sujo ainda mais. Então, se você tem na sua mente que você é uma pessoa convertida, se você creu no seu coração e você falou com sua boca que você está salvo, agora é trabalhar, amados. Não existe esse negócio. Eu sou convertido, mas meu braço não é. Sou convertido, mas minha boca não é. Eu posso falar palavrão. Você tá me entendendo? Então, logo você percebe que o coração é enganoso. Amados, há muitas pessoas
que estão nesse exato momento agora no inferno, implorando para sair de lá. Estão sendo torrados igual um churrasco. Eles não vão sair porque eles não quiseram um novo nascimento. Jesus, ele já fez a parte dele, Deus já fez a parte dele, agora falta a nossa. Só que mesmo assim, você fazendo a sua parte, por mais que você se esforce, olha na luz das Escrituras, você pode oferecer seu corpo como sacrifício vivo. O Senhor não é nada, amados. Porque nós somos pecadores. Entendeu? Um sacrifício vivo de uma pessoa santa é muito valioso. Até uma oração de um justo tem o seu poder. Entendeu? Mas como nós somos pecadores, nossa carne tem que ser 100% abatida. Entendeu? Quando Jesus estava fazendo muitos sinais e maravilhas, curando muita gente, Jesus estava tipo atrapalhando o comércio do povo, a cultura, a religião do povo naquela época. O povo que fazia estátua, vendia bastante estátua, não estava vendendo mais, porque Paulo estava fazendo a pregação de Jesus, porque é pela fé, não é por obras, não é por ficar se ajoelhando, se prostrando para santo. Então, para aquela geração passada que vivia da mentira e tinha muito lucro, Jesus tipo que acabou com a festa deles. Amados, quem realmente quer vai procurar uma porta estreita e vai procurar se estreitar ainda mais. Mas aquele que não quer, ele vai viver na hipocrisia, certo? Mas ao mesmo tempo, muitos estão sendo lançados no inferno porque querem saber a verdade e não conhecem a verdade. Por que não conhecem a verdade? Porque não tem ninguém falando a verdade. Quando Jesus fala que quando você aceita no seu coração e você confessa com a sua boca que você é salvo, agora é só trabalhar, amados. Agora é só trabalhar. Só trabalhar. Não tem mais nada para o homem fazer. Se a direção da vida dele já está em Cristo, se ele perdeu o controle desse mundo, né, que quem guia ele é o Espírito, então ele tem que falar a verdade, amados. Não importa se ele vai ficar com fome, se ele vai ficar com sede, se ele vai passar necessidade, entendeu? Deus sabe todas as coisas que o varão precisa, amado. Mas Deus quer resgatar almas, amado, para ontem. Jesus, em suas orações, ele fala: vamos rogar ao Pai para mandar mais ajudadores, né, da obra. Jesus quer a gente que prega, mano. Estou com o livro de Efésios aqui, capítulo 2. No capítulo 2, versículo 2 de Efésios. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eles operam agora nos filhos da desobediência, mas aqueles que têm um entendimento da palavra, eles se renderam ao Senhor, eles não vivem mais segundo o curso do mundo. Só que tem muita gente, amado, em tempo religioso, crendo que está salvo. Esse é o problema. Essas pessoas vão morrer crendo nos seus corações perversos e enganosos que estão salvos, e vão morrer e vão ir para o inferno. E da onde que essas almas vão ser cobradas? Daqueles que muito sabem, daqueles que muito têm entendimento. Se o Senhor abriu um entendimento para você hoje, não fica feliz não, filho. Você tem que chorar, porque você vai ser cobrado por isso. Quanto mais você busca, mais você ganha entendimento. Quanto mais entendimento você tem, mais você trava a sua boca. Porque não faz sentido, amado, a vida do homem com a vida que Deus quer. É uma vida totalmente na contramão do mundo, amado. Versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos do diabo, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, nos amou, estando ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A Bíblia fala que não é por mérito, não é pela obra do homem, para ninguém se vanglorie, entendeu? Só, amados, o varão ele tem que analisar o que está acontecendo à sua volta, que
O demônio, ele te dá pistas se você é um escolhido, por conta da perseguição, tudo que você faz não dá certo. O demônio, ele dá pistas se você é um escolhido, se você tem muita visão, se você tem muito sonho, entendeu? Apesar que Deus dá dom até os rebeldes, só que o ímpio prospera, amados. O ímpio, ele não tá nem aí para a palavra, amados. Mas como ele sabe que o justo é fiel, ele vai lá e ele procura o entendimento básico da palavra, monta um templo religioso e fica lá pegando dízimo oferta do povo, entendeu? Enganando e sendo enganado, um cego guiando o outro, ambos arrastando um outro para o abismo. Então, creio que a diferença vai ser o quê? A pessoa ela entrou no abismo, um tem um castigo maior e um castigo menor. Porém, estão todos dois ambos condenados pela toda a eternidade longe do Senhor. Mas o Senhor, ele não obriga ninguém a adorá-lo. O Senhor, ele não obriga ninguém, ele te dá um livre-arbítrio. Ou você escolhe o diabo, ou você escolhe o Senhor. Porém, Satanás, ele é tão astuto e joga tão pesado que ele se faz de anjo de luz, que ele pinta o pecado. E às vezes a pessoa, ela está no pecado, ela está na falha por falta de leitura, de conhecimento, e ela fica ali, ó, agarrada no laço. Como ela já está presa no laço e ela está se alimentando, porque está gostoso, ela está na arapuca, ela está sendo alimentada, é como um cachorro. Você prende o cachorro dentro do seu quintal e você dá comida e água. Ele não está numa vida livre, ele está numa vida presa, mas ele está gostando porque você está cuidando dele, entendeu? Só que esse cachorro, ele corre risco de vida. Qualquer um momento o dono pode se estressar, matar ele, pode abandonar ele, e aí? Então, Satanás, ele é astuto. Uma hora ele vai lá, joga uma comidinha. O varão vai lá e pega. Joga outra comidinha. O varão vai lá e pega. Quando ele menos perceber, Satanás já camuflou o mesmo local onde que ele come a comidinha todas as vezes. Quando ele voltar a arapuca, ó, já era. Entendeu? É igual o cara que ele entra dentro de uma célula. Tem a comida lá na célula. A porta está aberta. Ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Quando ele vai na outra, minha filha, a porta fecha e não abre mais, amado. Entendeu? Porque a pessoa já se acostumou com isso. Mas o negue-se a si mesmo, ele não é para qualquer um. Tem gente que até começa bem, amado. A Bíblia fala que muita gente começa pelo Espírito e termina na carne. Entendeu? Mas os que o Senhor botou na mão de Jesus, amados, eles não vão se perder. Por mais que ele caia, levanta, vai e volta. Tem esse negócio da predestinação também, mano. Você vê Saulo, ele foi escolhido. Saulo não tinha conhecimento de Jesus. Saulo não tinha Espírito Santo. Saulo, ele só conheceu Jesus no caminho da cidade de Damasco. Quando Jesus apareceu para ele e perguntou: por que você me persegue, homem? Entendeu? Só que Saulo ele era zeloso, né? Instruído aos pés de Gamaliel, ele tinha entendimento fervoroso. E no seu coração ele entendia. No seu coração ele entendia que ele estava servindo ao Senhor, entendeu? Então, foi muito sábio da parte do Senhor pegar um homem daquele ali, porque na própria escritura de Paulo fala que no final da carreira dele, ele serviu mais que os próprios discípulos de Jesus. Paulo falava que ele não tinha tanta moral, que ele não podia se gabar tanto, porque ele foi escolhido do Senhor nos 45 do segundo, mas ele decidiu o campeonato, né, digamos assim. Só que ele não tinha o mesmo mérito do que Pedro, do que Estevão. Ele não tinha assim, o mesmo convívio. O negócio de Saulo foi muito rápido, entendeu? Então, creio que ele não participou
da crucificação, ele não teve intimidade, não participou de ceia. Mas vai fazer o que, amados? O Senhor escolheu o homem aí. Cidade de Gomorra, cidade de Sodoma e Gomorra, não foi nenhum pregador para lá. Às vezes eu fico pensando, por que o Senhor não mandou um pregador na cidade de Sodoma e Gomorra? Mas mandou na cidade de Nínive. Você vai questionar o Senhor? Tem coisa que você tem que baixar a cabeça aí. É somente aceitar, pai. Entendeu? Mas é muita gente que está enganada, amados, que está salvo. Tem muita gente iludida que está salvo e não está, amados. As suas obras condenam, amados. Você quer conhecer a árvore, é pelos seus frutos. Às vezes eu fico vendo aqui a plantação de mamão, eu fico vendo assim, gente, como pode uma árvore tão boa, tão bonita, tão bem tratada, dar um mamão ruim? Né? Aí você vai lá, você arranca um mamão ruim. No outro dia, nasce um mamão bonito. Poxa, mas a árvore não era boa? Ah, tem passagens que falam que Jesus, ele estava com fome, chegou na árvore frutífera, chegou na figueira e não tinha nada. Jesus amaldiçoou a figueira. Entendeu? No outro dia, os discípulos passaram e viram que a árvore estava toda seca. Entendeu? Mas tem passagem também que fala, que tem uma parábola lá que fala que o dono pede para cortar a árvore e o homenzinho que cuida das árvores falou, não, eu vou tentar cuidar mais dela. Olha lá, Mel, olha lá, Mel, olha lá, olha lá. Eu vou tentar cuidar mais dela. Vou tentar fazer isso, vou tentar mexer na terra ali, vou molhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se ela não render depois disso, ela vai ficar inútil no solo. Você quer mais entendimento da misericórdia do Senhor, a paciência que o Senhor tem de esperar o tempo do varão? Só que o varão ele tem que estar decidido, amados. O esforço do homem de largar os seus vícios é preciso. O milagre quem faz é o Senhor. Paulo, quando ele chegou na cidade, ele perguntou, vocês já receberam o Espírito Santo? E o povo falava, a gente nem sabe o que é isso. Nunca a gente ouviu falar o que é isso. E a gente só tem o batismo de João. Se não me falha a memória, é isso. Aquele batismo de arrependimento. Entendeu? Então, você tem que estar preparado, instruído, esforçado para você receber o Espírito Santo. Você tem que pedir também, como no livro de Mateus fala. O homem sabe dar coisas boas aos seus filhos. O homem sendo mau, ele consegue dar coisas boas aos seus filhos. E o Senhor não vai dar o Espírito Santo àqueles que pedem? Amado, para a pessoa chegar ao ponto de pedir o Espírito Santo, essa pessoa já está com entendimento já, amado. Para a pessoa chegar ao ponto de pedir, ela não está leiga, ela não está enganada. Entendeu? E o Senhor fica maravilhado em relação a isso. Porque, amados, todo mundo ora. Todo mundo é leitor de palavras. Todo mundo tem entendimento. Tem gente que está entregando revelação. Entendeu? Tem gente que está tendo visão, dons de línguas, dons de cura. Digo e repito. Isso não quer dizer nada, amados. Isso é só dom. Isso é só um dom. Mas a pessoa ela não tem que estar feliz porque os demônios estão se sujeitando a ela. Ela tem que estar feliz porque o nome dela está escrito no livro da vida, mano. Efésios capítulo 4, para a gente fechar. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um corpo e um só Espírito. Também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, de Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo.
Por isso diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto de que ele subiu, o que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Se esforce, amados. Se esforce porque Deus ele não quer ver o homem com entendimento da palavra para ele se gabar, não. Deus ele quer ver o homem com a mochilinha nas costas, com a caixinha amplificada, indo de bairro a bairro, quem sabe de cidade em cidade, quem sabe de país em país, para quando ele pegar uma velhice, quando ele sentar na cadeira de balanço, quando o livro de Eclesiastes começar a fazer sentido, que você não vai conseguir mais ouvir o som dos pássaros, possivelmente, amado, você vai ficar um pouco confortável com as suas últimas obras. Quem sabe isso vai te dar um conforto para o seu último suspiro. Porque quando o homem ele já está velho em cima de uma cama e a palavra fazer sentido, ele vai chorar amargamente porque ele vai pensar: não fiz nada. No livro de obras só tem pecado. No livro de obras não tem uma pregação. E o meu nome está no livro da vida? E esse é o pensamento que o varão vai ter depois de velho, mas se você pensar dessa maneira, você vai correr para Cristo assim, ó. O homem chega até 75 anos, 73, 74, mas vamos chutar 75. Então são 75 verão, 75 inverno, 75 outono, certo? Se você pensar dessa maneira, é pouco tempo de onda, é pouco tempo de vida. É pouco tempo de vida. E quando a alma desgruda do corpo, Hebreus 9, 27, só vai restar o juízo, amados. Aí no livro de Apocalipse fala que vai ser aberto o livro das obras. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Vai ser aberto outro livro, que é o livro da vida. As pessoas vão ser julgadas com o que está escrito nela. Eu só não estou conseguindo achar. Bíblia 9. Tem 3 Bíblias, eu marco uma, não marco outra. Marco uma, não marco outra. Mas fica na consciência, quando eu vou achar, cadê? Dá um branco. Senhor, tem misericórdia. Achei. Juízo final, Apocalipse capítulo 20. Deixa eu ver se está gravando o celular de pobre. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele era de cuja presença fugiu a terra, o céu e o mar, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do Senhor, e abriram-se livros. Aquilo que eu falei com você, ó. Esse aqui é o livro da vida do homem. Não é o livro da vida, mas foram abertos livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Agora é o livro da vida. E foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
E deu mal aos mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo a sua obra. Apocalipse 20, versículo 11, juízo final. Apocalipse 20, Apocalipse 20, 11. Apocalipse 20, 11, Apocalipse 20, 11. Tem que entrar porque o juízo final. O livro de Romanos 14, eu acho que se não me falha a memória, fala que todos comparecerão diante do Senhor. O povo é indesculpável. Indesculpáveis. Então, tem o livro das obras e tem o livro da vida. Deus é espiritual, os anjos é espiritual. O livro de Hebreus fala que o Senhor é espírito, todos aqueles que o adoram têm que adorar em espírito e em verdade. Então, se o livro da vida é espiritual, carne e sangue não entra ali. Só o homem espiritual que vai entrar no livro espiritual. Amado, Deus é espírito. Muita gente está muito convencida que está salva, amados. A pessoa que ela está santificada, ela não leva mal no coração. Mas ela leva os resquícios do pecado. Ela tem uma lembrança do pecado. Mas ela não peca mais porque ela está escondida em Cristo. Entendam isso. A Bíblia fala no livro de João, aquele que peca é filho do diabo. Aquele que teve um novo nascimento, ele pode até ter tentação, mas ele não peca. Você está me entendendo? Contudo, quem tem um entendimento da palavra e vê que ainda não está se esforçando, é porque ainda não está liberto. Entendeu? Amados, a oração mais sincera que o homem ele faz para o Senhor: Senhor, coloca amor no meu coração para me pregar a sua palavra, não por obrigação. Mostra-me a verdade, tira a escama dos meus olhos, porque o querer e o efetuar vem de ti. Se eu não for salvo, eu irei entender, porque eu sou maligno, meu coração é maligno. Gente, foi mais ou menos as orações, foi mais ou menos a fala do centurião, a fala de Zaqueu, gente que se humilhava, mas a oração do publicano, gente que se olhava, mas gente que sabia que não merecia. Amados, ninguém é digno do Senhor, amados. Chega para perto dele com o coração destruído e humilhado, com o espírito quebrantado, para ver se o Senhor te rejeita. A própria Escritura fala que o Senhor não suporta um coração abatido, amados. Ele se rende. Você pode pegar o homem mais demoníaco que for, amados. Mas se você se humilhar, se você tiver compaixão, se você conseguir, por mais que aquela pessoa não tenha piedade de você, meus amados, mas o Senhor vai te levantar, porque a palavra fala que os exaltados são aqueles que se abatem. Se você quer ser reconhecido, você tem que ser reconhecido no Senhor. Não adianta você ter muito gogó, não adianta você ter muito, assim, querer se justificar demais, porque todas as obras que o homem faz diante do Senhor é como um trapo de imundícia, amados. É como se uma mulher pegasse um absorvente usado e jogasse ela no lixo. Essas são as boas obras do homem. Você está me entendendo? Essas são as boas obras do homem diante do Senhor. Então, amados, se esforcem. Se esforcem. Porque lá fora você vai ver gente católica ajoelhando para Nossa Senhora. Você vai ver gente devota a São Jorge. E você vai ver gente mexendo com macumba. Você vai ver gente mexendo com um troço brabo. E vai falar, o Deus é um só, né? É um Deus só que está em todas as igrejas. E você fica triste, amado, vendo aquilo. Mas você acha que Deus vai cobrar de quem? Mas, louvado seja Deus. Deus abençoe vocês. Isso aí, louvado seja Deus.